Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Nesse vídeo curto, quero trazer uma palavra, não como doutrina, mas uma palavra prática que sempre procuramos transmitir nesse canal a todos aqueles que estão participando, recebendo a palavra, recebendo a edificação espiritual, que esse é o propósito desse canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você puder, indique esse canal para outros, deixe seu like, né? A sua aprovação, e que Deus abençoe a sua vida espiritual, porque nesses dias, como precisamos estar juntos em oração, na graça e no poder do nosso Deus. Irmãos, quero trazer nesse vídeo uma palavra clara sobre 3 coisas que todo cristão deve saber e praticar. 3 coisas simples que todo cristão deve saber e praticar. Não é em vão que Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Não fala que é o povo do mundo, mas o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. A falta de conhecimento traz destruição, irmão. Mas o conhecimento liberta, diz a palavra divina. Então, 3 coisas simples. Nós sabemos, devemos saber, é claro, bem claro, não como doutrina, na praticidade, que Deus é triuno, biblicamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus disse: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse que estou convosco todos os dias até o fim desta era. Mateus 28:20, o Senhor não diz em nomes, mas em nome. Então, um Deus, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Capítulo 13, versículo 13 e 14, lá de 2 Coríntios. Que não é a bênção apostólica, como muitos pensam. Está dizendo que nós temos comunhão com o Espírito, e o Espírito Santo ministra a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai. Simples. Também devemos saber que o diabo é uma trindade. O falso profeta, o anticristo, a besta e o falso profeta. Isso você encontra em 2 Tessalonicenses, em 1 João 2 e todo o Apocalipse. Essa é a trindade satânica. Então, irmãos, e temos que saber que nós também somos tripartido. Espírito, alma e corpo. Então quem você é? É um espírito, alma ou corpo? Mas os 3 têm a função, como está em 5:23 do livro de 1 Tessalonicenses. E o Senhor os santificará no espírito, na alma e no corpo. Aquele que o prometeu é fiel e o fará. E o capítulo 4:12 de Hebreus diz que a palavra de Deus é pura, eficaz e mais penetrante do que espada de 2 fios, de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir o espírito da alma junto às medulas, é apta para decidir os pensamentos e a intenção do coração. Aonde quero chegar, irmãos? Você vê que é tríplice. 3 coisas que você deve saber de Deus, do diabo e de você mesmo. Mas agora, irmãos, veja, também sabemos que temos 3 inimigos. Biblicamente falando, claro, não é doutrina, é real. Os 3 inimigos quais são? O mundo, o diabo e a carne. Você já sabe. Deve viver isso. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem que no mundo há, que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o mundo é contra o Pai. 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Então o diabo é contra o Filho. E agora, e a carne? 5,17 de Gálatas fala que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis. Veja a batalha. Então, contra o Espírito Santo e a carne. São nossos inimigos. Agora, irmãos, onde eu queria chegar de forma simples, não fazendo doutrina, mas sabendo pela prática de tantos anos de fé que isso é fundamental. E quem resistir, não praticar, amém. Não fazemos doutrina, não é lei religiosa, mas achamos que pela prática de tantos anos de fé, como nós venceremos? Ora, Deus é uma trindade. O diabo é uma trindade. Nós somos uma trindade. Há 3 inimigos.
fortes contra nós, contra o Pai, o Filho e o Espírito, que é o mundo, o diabo e a carne. E eu entendo, irmãos, não faço doutrina repetindo, mas que vai te ajudar. E não é fácil, parece simples, mas não é fácil de praticar. 3 coisas que devemos praticar. Sabemos dessas 3 coisas espirituais, mas 3 coisas que devemos de fazer para crescer espiritualmente, para mortificar a obra da carne, para vencer o mundo, o diabo e a carne. 3 coisas simples, irmãos, que eu creio e aprendi desde o início da minha fé, há quase 40 anos atrás. Quando estava iniciando a obra ministerial, ministrando, pregando as obras missionárias, um homem de Deus disse para mim, jovem ainda, início da minha fé, 3 coisas, irmão. Eu creio que isso é fundamental. 3 coisas que vai te ajudar a ficar firme na fé, a crescer, ser um bom obreiro, ser um bom cristão. Quais são, irmão? Humildemente ouvi aquele homem maduro dizer, um homem experimentado na obra, um homem usado por Deus, um homem abridor de obras em muitas localidades. Ele disse 3 coisas simples: orar, ler a palavra e jejuar. 3 coisas. Glória a Deus por isso, irmão. Fala com amor. Você nunca vai ver um homem que jejua e ora e lê a palavra derrotado. Uma mulher que jejua e ora derrotada. Caindo em sentimentos da alma. Viver deprimido, desesperado, amedrontado, desesperado. Isso é coisa do mundo. Meu povo é destruído porque falta conhecimento. E as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas malignas, como está no capítulo 10, lá de 2 Coríntios. Então, irmão, quais são as armas poderosas? É viver uma vida no Espírito, andar no Espírito. E como andaremos no Espírito? Mortificando a obra da carne. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo disse? O Senhor jejuou 40 dias, os apóstolos jejuaram. E o Senhor disse, olha o capítulo 13 do livro de Atos. Na igreja de Antioquia havia mestres, apóstolos, homens, profetas. E o capítulo 13 fala lá, o que, irmão? Que jejuando e orando, servindo ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo, separai-me para mim, Paulo e Barnabé, para obras que eu tenho chamado. Servindo ao Senhor, jejuando e orando. Então não é nós que falamos, é a palavra. Então servia ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo operou e foram enviados, impondo as mãos. Ora, irmãos, e o Senhor Jesus disse, essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. No capítulo 9, versículo 23, 24, 25, 27 de Marcos. Então, ora, jejuar e orar, meditar na palavra, de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Então, quem lê a palavra, se alimenta da palavra, irmão, é fortificado. Quem ora, pois a palavra diz em 5,16 de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, não cesse de orar. Então, orar, jejuar e ler a palavra, meditar na palavra, você é fortificado. Você tem imunidade espiritual, você tem força espiritual, você é fortificado no Senhor e na força do seu poder, como está em Efésios 6,11. Então, irmãos, como venceremos essa trindade maligna, essa oposição maligna contra a nossa vida espiritual, contra a nossa família, contra a igreja de Deus? Deus precisa dessas colunas, desses homens e mulheres de Deus que levam a sério essas 3 coisas. A palavra, a oração e o jejum devem ser inseparáveis. 3 coisas fundamentais que, praticando, vencemos toda a trindade maligna, toda a trindade de oposição contra o Pai, o Filho e o Espírito, que é o mundo, o diabo e a carne. De outro jeito, seremos derrotados, crentes fracassados, doentes espiritualmente, mornos, que o Senhor diz que está pronto a vomitar da boca, como está no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Irmãos e irmãs, jejuar e orar e ler a palavra. Oh, irmão e irmã, você será uma bênção. Você terá uma palavra na reunião, uma palavra de oração. Você terá palavra para ajudar alguém. Você terá palavra para socorrer um desesperado. Você amará de fato qualquer pessoa sem olhar para a aparência. Você não amará o mundo, o diabo e a carne. Você amará mais o Senhor, se consagrará mais, será mais cheio do Espírito. Porque essa é a palavra. Não vos embriagueis com vinho de devassidão,
ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. 5,18 de Efésios, não é simplesmente só o vinho que pensam que é o vinho, é muito mais, é embriaguez com o mundo. Então, irmão e irmã, se embriaga no mundo, encharca a carne, você é fraco no espírito, derrotado, tudo derruba, fracassa e vai chorar sempre, padecer sempre, nunca vai ser firme, cai e levanta. Ora, irmãos, não estamos espiritualizando tudo, estamos falando a realidade da palavra, a realidade espiritual. Meu povo é destruído porque falta entendimento. Então, irmão, 3 coisas que um cristão deve saber praticar: o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a trindade de Deus. O anticristo, a besta e o falso profeta é a trindade de Satanás. Espírito, alma e corpo somos nós, os seres humanos. Aleluia! Os 3 inimigos do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mundo, o diabo e a carne. E 3 coisas fundamentais que, praticando, seremos firmes e abençoados e vasos úteis na mão de Deus: a palavra, a oração e o jejum. O Espírito Santo jamais falará ou fará algo fora da palavra. Se nós queremos revelação da palavra viva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que só o Espírito de Deus é que pode fazer, jejuando, orando e lendo a palavra. Não foi em vão que o Senhor jejuou 40 dias e pôde falar face a face como homem, não como Deus, como homem com o diabo. E ele nos ensinou o exemplo. E jejuando e orando, o que o Senhor disse? Está escrito, está escrito, está escrito. E venceu o diabo com a palavra, só com a palavra. Esse é o homem do Espírito, a mulher do Espírito, como está no capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude a se levantar, sair da preguiça espiritual e se consagrar de verdade ao nosso Deus. Nesse tempo seremos abençoados, ungidos, resistiremos o mal, teremos força espiritual. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. 24:10 de Provérbios. Está vendo? A tua força então é pequena. Se afrouxa, se desespera, se amedronta, vai atrás do que a ciência, do que o homem fala, não no que Deus diz que é a verdadeira ciência. Fique em Deus e você terá paz, terá descanso. Se consagre e você será abençoado, provido, protegido, cheio da graça de Deus. E será um instrumento útil na mão de Deus para abençoar os outros, fazer o bem, amar o próximo, auxiliar, compartilhar. Santificado em nome de Deus. Vai ter unção e graça como um filho de Deus, onde mora, onde trabalha, onde estuda. Você será um membro útil na mão do Senhor. Ora, irmão, jejuar e orar e ler a Bíblia é como uma ferramenta afiada. Quem não jejua, não ora, não lê a palavra, é uma ferramenta embotada. E a palavra diz que se a ferramenta estiver embotada, temos que colocar força. Ora, irmãos, aí vem a força, como diz lá 10, se não me engano, de Eclesiastes. Se o ferro estiver embotado, tem que botar força. Mas a sabedoria vence. Então qual é a sabedoria? Ferro afiado. Jejum, oração e ler a palavra. Você estará afiado. Senão vai ser uma ferramenta cega, embotada. Então quem usa o machado embotado tem que botar força. Mas o machado bem afiado, o serrote bem afiado, não. Precisa força. Então, irmãos, que sejamos esse instrumento de Deus. Usados por Deus, afiados por Deus, na palavra, no jejum, na oração. Deus te abençoe. Transmita essa palavra humilde e simples para outros irmãos. Nos grupos que você participa no WhatsApp, nas redes sociais. Mantenha, transmita. E Deus seja glorificado, porque se fizermos essas coisas tão simples, seremos ricamente abençoados. Essa, irmãos, é a chave da vitória. Oremos. Senhor Jesus, invocamos teu nome sobre a simplicidade desta palavra. Te amamos, te glorificamos e rogamos que o teu Espírito ajude os irmãos a entender essas coisas práticas que devem ser sabidas e praticadas, Senhor. Ajuda-nos e seremos uma bênção em tuas mãos. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Novamente, se inscreva no canal. Deus te ajude, irmão. E divulgue para que Deus seja glorificado com outros irmãos. Cristo apareça. Como diz o Salmo 115, não a nós, Senhor, ao teu nome da glória. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.